Muito bem, vamos lá. Nossa terceira aula, aí falando de pseudocódigo com Visualg. E aí hoje nós vamos falar sobre laço de repetição, né? Então, quem não acompanhou as aulas anteriores, sugiro que dá uma voltada lá na aula 1, até antes, né, que falo sobre a instalação do Visualg. E aí eu falo sobre os algoritmos, enfim, aí falei sobre desvios condicionais, variáveis, operadores, e agora a gente chega em laço de repetição. Tá? Então é importante, por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Até que a gente chega aí num conteúdo, né, de matéria que a gente consegue começar a fazer alguns programinhas aí, né? E lembrando também que a gente terminando de estudar lógica de programação com o Visualg, aí sim eu vou entrar com vocês em uma linguagem de programação real, tá? Que aí ela é mais complexa, tem muito mais comandos, muitas coisas a serem feitas, mas a gente precisa ir um passo de cada vez, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui começar a falar de estruturas e repetições. Então, eu até usei esse exemplo na aula passada para falar sobre o desvio condicional, e esse mesmo exemplo ele vai também trabalhar com um laço de repetição. Imagine o seguinte: a operação do nosso zumbizinho ali, qual que é? É um passo, certo? Só que para ele chegar até a flor, ele tem que dar vários passos, tá certo? Ele tem que dar vários passos. Então considere que o que será repetido são justamente os passos que ele está dando, tá? Então eu estou dizendo que tem que repetir o que? Um passo até ele chegar na flor. Tá aqui. Repete até chegar na flor. Repete o que? Aí eu tenho o que ele vai repetir, né? Então aqui dentro eu tenho toda a instrução. Ele vai repetir, dá um passo, e aí ele vai verificar. Se tem caminho pela frente, segue em frente. Ok, dá um passo para frente. Se não, ou seja, não tem caminho pela frente, ele esbarrou em alguma coisa, então vira à esquerda. Aí ele vai vir à esquerda e repete, ou seja, tenta dar outro passo. E ele vai fazendo isso, repetindo até chegar na flor, tá? Então é um exemplo bem simples, tá? Mas que sempre ajuda bastante, principalmente quem não está começando agora, não tem noção nenhuma de programação ou lógica, então agora começa a ter os primeiros contatos, tá certo? Então vamos lá. Então eu estou dizendo o seguinte: o laço de repetição, existem vários tipos de laço de repetição, tá? Mas aqui eu vou tratar com vocês dois tipos: um laço fixo, tá? Ou seja, que eu sei quantas vezes eu tenho que repetir a instrução, e um laço variável. Então vamos primeiro falar do laço fixo, tá? Então, que eu coloquei aqui, ó, existem situações onde sabemos quantas vezes será necessário repetir uma instrução ou um bloco de instruções. Criar uma rotina para exibir uma tabuada. Olha o exemplo que eu fui buscar, hein? Repetindo a multiplicação do 1 ao 10, fica claro determinar quantas vezes o sistema deverá processar. Óbvio, é claro. Se você vai fazer a tabuada, tá, do 2, por exemplo, e você sempre vai repetir do 1 ao 10, você vai repetir 10 vezes aquelas instruções. Certo? Não tem segredo. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui um exemplo bem de boa aqui mesmo, tá, pra gente fazer uma tabuada. Pera, André, mas só isso aí vai fazer uma tabuada? Sim, só isso vai fazer uma tabuada. Então olha só, eu tô colocando aqui, criando uma variável chamada tabuada, uma variável chamada contador e uma variável chamada produto, né, que é o resultado da multiplicação. E eu estou dizendo que elas são do tipo inteiro. Logo embaixo, eu estou dizendo o seguinte:
tabuada vale 2, ou seja, eu estou atribuindo 2 para a variável tabuada. E aí logo embaixo, olha só, até marquei em azul aqui o que faz parte, né, do laço de repetição. Então eu vou dizer o seguinte, para o contador, ou seja, para a variável contador, de 1 até 10, olha só, então eu estou dizendo que ela vai repetir de 1, a variável contador ela vai valer de 1 até 10, tá? Passo 1 significa o quê? Que você vai repetir isso de 1 em 1. Se eu colocasse passo 2, ela faria de 2 em 2, tá? Ah, mas por que isso, Andrei? Em alguns casos, você pode precisar fazer saltos de 2 em 2, de 3 em 3, tá? Mas o nosso aqui, vamos fazer passo 1, que é de 1 em 1. Então, aí ele fala aqui, faça, né? Faça o quê? O que está dentro do laço de repetição. Então, a cada repetição, tá, de 1 até 10, eu vou dizer o seguinte, olha, produto, né? Ou seja, o resultado da minha tabuada vai receber o valor de tabuada vezes o contador. Então, olha só, na primeira vez o contador vai ter o valor 1, multiplicado por quanto que vale minha tabuada? 2. Então, 2 vezes 1, o produto vai valer 2. E em seguida, eu coloquei aqui um escreval. O que é escreval mesmo? É para escrever e pular uma linha, tá? Então, vou escrever o que aqui? Tabuada. Aí eu, vírgula, né? Vou colocar também um xizinho aqui, vírgula. Também vou escrever o valor da variável contador, vírgula. Colocar um sinal de igual aqui, ó, entre aspas, tá? Porque é um texto que eu estou querendo colocar lá. E, vírgula, produto, que é o resultado da minha multiplicação. Será que isso aqui rola? Vamos lá. Vou chamar aqui o nosso visual aqui, vamos fazer. Então, vamos lá, fazer um passo a passo com você aqui. Abrir o visual, aqui ele começa, né, com essa estrutura já bonitinha. Então nós vamos colocar, vou até colocar as mesmas variáveis aqui, ó, tabuada, contador e produto, tá? Então vou chamar aqui, ó, tabuada, contador, produto do tipo inteiro, certo? Dentro da nossa seção de variáveis aqui. E agora eu vou dizer o seguinte, tabuada vale 2. Então a gente vem aqui para o nosso início aqui e vai colocar lá, tabuada vale 2, tá certo? O que mais que nós vamos colocar agora? Vamos montar aqui, ó, para contador, tá bom, então vamos lá, para contador de 1 até 10, passo 1, faça. É isso? É isso aí, ó. De 1 até 10, passo 1, faça. Faça o quê? 1, 2, 3, ó. Vou dar um espacinho aqui. Lembra que eu falei da outra aula? Para mostrar que o que está sendo escrito aqui, ele está dentro de uma estrutura, de um comando. Isso aí na hora de você fazer uma correção, alguma coisa assim, em qualquer programa, ajuda pra caramba. Então vamos lá. Então eu vou fazer o que? O produto, vou fazer a multiplicação, né? Então vou colocar lá produto e vou jogar para dentro da variável produto o que? Tabuada vezes contador. E depois disso? Depois disso eu vou fazer o quê? Vou colocar lá escreval, né? Pulando uma linha. Aí eu vou colocar tabuada, vírgula, vezes, né? Um texto lá, vezes, para eu montar. Contador,
igual, olha só, e o que? O produto, que é o resultado, né, que nós queremos aqui. Perfeito? Certo? Fechamos aqui. Aí, faltou aqui, ó, fim para. Fim para. Né? Ou seja, eu tô, ó, aqui eu comecei a estrutura, fechei a estrutura, tá? Do laço. Que estrutura? Do laço de repetição. Ou seja, isto que está aqui dentro é o que será repetido. Vamos ver se funciona? Vamos lá, vamos ver se funciona. Olha que maravilha. Olha que maravilha. 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4 e assim por diante até chegar em 20. Bacana, né? Bom, isso aqui é o exemplo simples, 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 simples. Vamos dar uma melhorada nisso? Vamos lá. Vamos dar uma melhorada nisso, então. Eu quero fazer o seguinte, ao invés de eu colocar fixo aqui, olha, eu poder colocar aqui, aí cada vez que eu quero trocar a tabuada, eu tenho que vir aqui mudar e executar, né, ó. Aí ele vai lá e faz, tá vendo? Só que a gente já sabe como informar para o sistema, dar para o sistema uma informação. Não sabemos? Sim, nós sabemos. Então vamos lá. Tabuada. Então eu quero perguntar. Primeiro, eu quero colocar uma mensagem para dizer qual tabuada você quer fazer. Legal. Escreva. Digite a tabuada que deseja construir. Muito bem. E aqui vamos colocar o nosso querido leia, que é para quê mesmo? É para dizer a ele, ao computador, que ele deve esperar nós digitarmos alguma coisa e ele jogar essa informação para dentro de uma variável. Que no nosso caso aqui é a variável tabuada. Tá certo? E aí segue o jogo, porque eu já tenho um valor para tabuada e agora o resto continua como está. Vamos ver se vai funcionar? Então vamos lá. Vamos executar aqui. Digite a tabuada que deseja construir. Eu quero construir a tabuada do 6. Aí está a tabuada do 6. Tá? E pode ver que está certo. Não tem erro. É isso mesmo. Tá bom? Então, funcionou? Funcionou. Sensacional. Sensacional. Agora, vamos dar mais uma incrementada nisso? Vamos dar mais uma incrementada. Vamos supor que eu não quero contar até 10. Eu não quero repetir de 1 a 10. Eu quero deixar aberto, porque às vezes eu quero saber lá até, sei lá, 18, né, 32, 174, né? E aí foge, né, da nossa tabuada padrão, que é aquela que a gente aprende lá no fundamental, né? Mas assim, eu estou na frente de um computador, eu posso explorar isso? Pode, então vamos lá. Então eu vou fazer uma segunda pergunta. Escreva. E aí eu vou colocar aqui. Calcular tabuada até e aí vamos deixar aqui para ele informar. Leia, né? E aí nós vamos ter que criar uma variável, porque agora eu não vou deixar mais o 10 fixo ali, né? Então eu vou criar uma variável aqui em cima também do tipo inteiro, tá? Chamada limite. Legal, limite. E aí eu vou jogar essa informação aqui, olha. Leia limite. Muito bem, então eu já informei qual a tabuada que eu quero e informei qual o limite, até onde eu quero calcular essa tabuada. Só que agora no lugar do 10, olha que legal, eu vou colocar aqui
a nossa variável limite. Será que é só isso? Vamos lá. Vamos lá. Quero construir a tabuada do 4 e eu quero calcular ela até 100. Será que vai funcionar? Aí está. Nossa tabuada do 4 até 100. Olha que perfeito. Tá vendo? Funciona ou não funciona? Claro que funciona. E aí você pode ir para exemplos mais complexos? Pode. Quero fazer a tabuada do 32. Quero calcular até 1598. Uau! Olha só. Olha só. Olha só. Olha só ele calculando a velocidade. Tá aí, ó, 1598. 32 vezes 1598 é igual a 51.136. Muito bem. E aí nós temos a nossa mega tabuada calculadinha aí, bonitinha. Então, muito bem, agora você está na frente de um computador, você tem infinitas possibilidades e você tem um poder, né, de cálculo gigantesco aqui e muito rápido, tá? Então é aquilo, programar é poder. Você pode fazer coisas assim fantásticas programando e você está vendo aí que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Isso porque nós nem entramos ainda numa linguagem de programação, hein? Tá certo? Muito bem. Então, acho que esse aqui está bem explorado, né? Esse daqui. Então, eu vou até salvar isso aqui, ó. Opa, esqueci de colocar um nome aqui para ele. Vamos colocar um nome aqui, ó. Vou chamar ele de tabuada. O resto eu nem vou esquentar a cabeça, tá? Vocês aí podem fazer como vocês acharem melhor. Vou salvar ele aqui, ó, como tabuada. Vou salvar ele aqui no meu X aqui. Que eu tenho aqui. Cadê? Aqui, Visual de Exercícios. Tabuada salva. Muito bem. E vamos voltar agora para nossa aulinha aqui. Vamos lá. Bom, peguei esse exemplo aqui, já até, né, explorei ele um pouco além. E agora nós vamos para nossa próxima... desculpa, acabei esquecendo aqui de colocar essas anotaçõezinhas aqui, né? Que é o contador de 1, que é o valor inicial, até 10, que é o nosso valor final, e o incremento, tá? Então, vamos lá. Bom, agora eu falei que aquele é um laço de repetição com valor fixo, né? Então, vocês viram que mesmo colocando variáveis para controlar isso, ele é fixo. Eu estou colocando, ó, eu quero que repita até 100, até 10, até 1598, né? Então ele vai fazer uma repetição fixa, tá? Ele tem um limite estipulado. Agora existe também uma forma de você fazer uma repetição, né, que não seja fixo, não tem um critério fixo, mas atenda uma condição. E aí é que a coisa começa a ficar legal. Então, olha só, eu digo aqui, manter uma repetição até que a condição seja satisfeita, mas não é possível determinar quantas repetições serão necessárias. Tá? Um exemplo é calcular o pagamento de um empréstimo. Pô, como é isso? Vamos lá. Pô, é um pouquinho mais complexo, mas não tanto. Então eu digo aqui, olha, parcela, eu criei uma variável parcela do tipo inteiro. E aí eu digo aqui, olha, valor devido, valor da prestação, do tipo real. Digo que a parcela vale 0, atribuo o valor 0 para ela. Valor devido, 3.000. O valor da prestação, 400. Certo? E aqui eu vou
Ó, de novo, em azul aqui é o que faz parte deste laço de repetição, que ele é o enquanto, faça, e aí vem tudo aqui que eu vou repetir, fim enquanto. Tá? Então, esse C aqui, ó, vou deixar para depois, não vou explicar agora, tá? Que ele está calculando o resíduo, né, da prestação. E aqui, vamos lá, parcela é igual ao quê? Parcela mais 1. Então, eu estou fazendo parcela número 1, parcela número 2, aí por diante. Né? O valor devido, ele é o quê? É o valor devido menos o valor da prestação. Óbvio, né? Então, veja bem, não estou considerando juros, nada disso aqui. Tá? Estou fazendo uma coisa direta. E aí eu vou escrever, olha, parcela tal, né? Variável parcela, né? Aí eu vou colocar aqui valor devido, né? Aí eu vou... Opa, tem um errinho aqui. Não é valor devido. Aqui é valor prestação. Tá. Valor prestação. A gente corrige isso lá no visual. Valor prestação. Vamos lá. Não, deixa eu arrumar isso aqui já na apresentação. Aqui ao vivo, aqui. Melhor, né? Então vamos lá. Então a gente vem aqui, ó. Valor prestação. Pronto. E a gente já executa a partir daqui. Pronto. Valor prestação. Tá? Saldo devedor. E aí o valor devido que eu calculei aqui. E aí ele vai repetir isso enquanto o quê? Enquanto o valor devido for maior do que zero. Claro. Eu não sei quantas prestações. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, eu devo 3.000, só que eu posso pagar 400 de prestação. Quantas prestações eu vou pagar? Né? Então, vamos brincar com isso aí. Vamos lá. Vamos lá para o nosso visual. Ok, vou colocar novo aqui. Então vamos lá, vamos repetir ali o nosso exemplo ali, usar até os nomes de variáveis. Então é parcela inteiro, parcela do tipo inteiro, tá? Aí eu vou colocar aqui, valor devido, valor prestação é real. Valor devido, valor prestacal, lembrando, não coloquem acentuação, tá? Em nome de variáveis. É do tipo real. E aí nós começamos a atribuir os valores. Então vamos lá. Vamos lá para a nossa lógica. Tá? Então, parcela é 0. Parcela, estou atribuindo 0. Valor devido, estou atribuindo 3.000 que eu coloquei? 3.000. E valor prestação aqui, prestacal, 400. Muito bem. 400. Agora vamos lá, vamos fazer o nosso laço aqui. Enquanto o valor devido for maior que 0, então enquanto valor devido for maior do que 0, faça, vamos lá, 2, 3, ó. Faça. Vou colocar isso aqui pra gente depois a gente testar direitinho. Se valor devido for menor que o valor da prestação, então se valor devido for menor que valor prestação, então valor prestação será o valor devido. Valor prestação será igual ao valor devido. Certo? E aí eu coloco aqui um fim C. Vamos lá. Parcela é igual a parcela mais 1. Parcela é igual a
parcela mais 1, tá certo? Estou fazendo aquele cálculo, né? Parcela 1, 2, 3 e assim por diante. E aí vamos lá, valor devido é o quê? É o valor devido menos o valor da prestação. Valor devido é igual ao valor devido menos o valor da prestação. E agora nós vamos escrever. Aqui, ó. Vamos lá. Escreval, por quê? Porque vai aparecer várias vezes, né? Então eu preciso que ele escreva e pula a linha. Escreve e vai para a próxima linha. Escreval, então vou colocar aqui, olha só que legal. Parcela. Parcela. Número, ó. Deixa sofisticado o negócio aqui. Número. Parcela. Vou pegar e vou ficar colocando a variável parcela aqui. E aí vamos colocar o seguinte. 2 pontos. E aí vamos colocar o valor da parcela, né? Eu tenho aqui valor prestação. Vamos colocar tudo junto, tudo certo aqui, ó, parcela. Vamos colocar aqui, ó, prestação. Pronto. Certo? Tá, tudo bem. E aí, prestação. E aí, vamos colocar aqui valor. Valor prestação. Certo? Opa. Mas não, né? Somar com caractere não vai dar certo aqui. Prestação. E aí eu vou colocar o que depois disso? Valor devido, né? Quanto que tenho de saldo devedor depois de pagar a prestação? Seria legal, né, essa informação. Então vamos colocar um ponto aqui. Saldo devedor. 2 pontos. Fecha. Vírgula. Valor devido. Valor devido. E fechamos aqui. Tá? Fechamos aqui. E aí temos o que mais? Mais nada. Fim enquanto. Estou fechando meu laço de repetição enquanto. Bom, vamos fazer um teste aqui. Vamos lá. Olha só que legal. Prestação número 1, 400. Eu falei que quanto eu podia pagar, né? 400. Saldo devedor, 2.600. Ele tirou de 3.000. E ele foi fazendo isso para todas as outras. Prestação número 2, 400. Saldo devedor, 2.200. Olha só que legal. Quando ele chegou aqui, a prestação ela foi de 200, não foi de 400. Por quê? Porque tirando de 400 em 400, ia chegar uma hora que eu não ia dever 400, eu ia dever menos. Então ele já fez essa conta. É aquele bloquinho aqui que eu coloquei e falei que ia explicar depois, ó. Vamos tirar esse bloco daqui. Ó, quando você quiser tirar alguma coisa, mas não apagar, você quer que simplesmente o compilador ele não interprete aquilo, ele ignore. Você coloca aqui, barra, pode ver que fica até verdinho aqui, ó, tá vendo? Ou seja, ele não vai considerar isso aqui, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Se não tivesse isso, olha o que ele ia fazer. Ele ia chegar aqui, ó, na prestação número 7, ele ia dizer que eu devia 200, mas ele ia fazer o quê? Ele ia considerar uma prestação de 400, e aí o meu saldo devedor, na verdade, eu ia estar pagando a mais, né? 200 a mais, tá? Então, por isso que eu acabei colocando este bloquinho aqui, que era para ele verificar se o valor devido era menor do que a prestação inicial. Se o valor devido fosse menor, então ele ia dizer o seguinte, ó. Então, agora o valor da prestação será o valor devido. E aí ele funciona bem. Na última, ele vai ver que é esse resíduo, né? E aí não é o valor normal, aí ele funciona. Em vez de cobrar os 400, ele vai cobrar 200.
Tá aqui, ó. Então o valor da prestação número 8 foi de 200, não foi de 400. E aí sim o saldo devedor zero. Gente, por favor, não estou considerando juros, né? Não estou considerando multa, não estou com nada disso. É um exemplo didático para mostrar como que isso funciona. Tá, agora vamos fazer mais? Deram 8 prestações aqui, né? Eu vou colocar aqui então que eu devo 13 mil, tá? 13 mil. Aí vamos lá. Olha só, pagando de 400 e 400, 13 mil, eu levei 33, olha só, 33 prestações pagando isso aqui. Precisa de 33 prestações. Tá vendo? E aí funciona bem. Aí você fala assim, quer dizer que se eu colocar aqui que eu comprei um carro de 35 mil e eu vou pagar uma prestação de 450, né? Já tá juros embutido, tudo aqui. Quanto que vai dar? Será que ele vai calcular? Claro que vai, tá aqui, ó, 78 prestações. Sendo que a última, ela é residual, né? Não vai ser de 450, vai ser de 350. Tá? Quer dizer então, André, que eu posso fazer um programa para calcular financiamento de automóvel? Pode, claro que pode. Você pode fazer o programa para tudo, né? O que manda é a necessidade e a tua criatividade, né? Então tá aqui, olha, fiz aqui, ó, brincando isso aqui, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa. Eu poderia pegar esse nosso exemplo aqui e dar uma incrementada nele. Vocês lembram que eu dei uma incrementada no anterior da tabuada? Então eu vou deixar essa tarefa para vocês aí, tá? Pensem como que vocês podem incrementar este programa, tá? Colocando aí para a pessoa digitar o valor devido, a prestação desejada, enfim, dá uma pensada nisso e aí a gente volta a falar sobre o assunto. Se vocês quiserem, eu dou um tempo aí para vocês trabalharem com isso, tá? Enquanto isso eu vou preparando as aulas de banco de dados para a turma de banco de dados lá que eles estão aguardando. E aí a gente volta aqui e faz. Valendo. Posta lá comentários lá, se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, entendeu? Vai lá e coloca. E aí vão marcar assim, na próxima aula eu venho aqui e faço, né, isso daqui. Eu tenho alguns exercícios, se eu não me engano, que eu estou devendo da aula anterior. E aí eu já posso aproveitar e fazer isso aqui também, tá? Mas me lembra, coloca lá um aviso lá, alguma mensagem lá nos recados lá, nos comentários, que aí eu lembro de fazer aqui. Tá bom, pessoal? Então eu vou salvar aqui, eu vou chamar aqui de prestação, tá? Vou salvar aqui, ó, pronto. Tenho aqui prestação. E aí a gente se vê na próxima aula, então. Tá combinado? Então falou, pessoal. Até mais.